champanhe, chambinho, champignon, shampoo, pu. A gente abria vozes, né? Era tipo um coralzinho. Tava nós três, a Lígia, que na época era namorada do D'Artagnan, Danislau, e a gente fez essas músicas, né? Teve outras lá, acho que essa foi a que teve mais sobrevida, né? Foi gravada, né? Teve o Falei com você, né? Falei com você, falei com você, falei com você, só. Era tudo curtinho, né? Essa era só isso. Falei com você, só. Fez umas 3, 4 músicas lá e riu pra caramba daquilo. A gente não conseguia. Essa do champanhe mesmo, a gente dificilmente conseguia chegar no final dela sem rir. E aí fez essa coisa. Isso não era banda, não era nada. Tinha um conto de letras lá na. A gente fazia letras na época, né? Teve um conto de letras na UFO. Aí eu acho que foi o Dani que deu a ideia, falou, vamos apresentar lá aquelas músicas lá e tal. Não sei se foi qual de nós que deu a ideia. Eu lembro que a ideia genial do nosso mestre do marketing, Danislau também, que a ideia que ele deu foi o seguinte, eu falei, mas então, vamos dar um nome, né, pra essa parada. E ele falou, cara, eu sempre quis ter um grupo chamado Pau de Bosta. Eu falei com você? Eu falei! Eu falei com você? Eu falei com você! Eu falei com você? Eu falei com você! Eu falei com você! Eu falei com você! Vai embora! Tu é um lixo! Eu falei com você, cara! Que isso, é? Falei com você! Falei com você! Falei com você! Sou! Ei, cara! Quando eu vi lá em Abaeté, onde a gente morava, ô, pau de bosta! Eu falei de um jeito bonito, boca cheia, pra falar um palavrão assim, sabe? Mas aí eu não tive vontade de ter uma banda, não. Eu tive, naquele momento assim, eu me liguei que eu falei, porra, pode ser que, sabe, eu senti um negócio, porra, ó, vai uma banda ainda com esse nome. Aí quando pintou esse negócio, eu falei, pô, vamos botar pau de bosta lá, que teve um dia lá que eu lembro, né? Os caras falavam muito lá, assim, você é um pau de bosta. Aí foi o nosso tutameia, assim, tutameia mais ou menos, tem a ver com pau de bosta, assim. Mas depois que a gente foi descobrir que tinha uma conotação meio barra pesada, e que tava fechando umas portas, né? A gente tinha uma chance de ir lá pra TV Cultura, aí o brother, o produtor, falou, com esse nome aí fica difícil. Não seria borboletas hoje, né? É porque eu já era fã já, né, do Pau de Bosta, né? Eu ia em todos os shows e tal. Era zoeira. Então a mudança pro Porcas, né? Quando a gente muda pro Porcas, o Vi entrou na banda com a bateria e o James, que era o baixista do Bala Cabala, que a banda que ele falou, veio pro baixo. Depois do James, do Rafa veio, ficou 6 anos na banda. E o Chelo já tá aí há sei lá quantos, desde 2010. E quando a gente mudou pra Porcas, eu acho que foi quando a gente meio que quis profissionalizar a banda, né? Que a gente sacou que havia uma possibilidade daquilo ser um trabalho profissional, da gente correr atrás, e tudo que a gente tinha feito antes tinha sido muito na zoeira. A gente não queria parar de zoar no sentido assim da verve, mas queria ter uma profundidade sonora, né? um acabamento musical mais interessante para o ouvido, né? Que não fosse tão médio, tão só machucando, né? A gente queria machucar, mas com gostosura também. Mas para isso, cada um vai ter uma resposta, para ter certeza. Wellington, meu companheirinho, vamos sair e comer um nhoque. Vamos esquecer os problemas e ser felizes como em Woodstock. Lembra lá em Itanhaém, no nosso esconderijo secreto. Chegou aquela menina chata e deu um tiro no meu pericleto. Desde o começo a gente sentiu essa necessidade de ter produtor. Eu falei antes aqui, né, que no começo tinha o Thales e o Ale, que eram os caras que foram meio que da banda, assim, né? A nossa discussão com eles era de igual para igual. E eles sempre mais loucos que a gente, assim. Isso durou um tempo, né? O Ale passou um tempo, foi fazer outras coisas, inclusive trabalha com o Dead Smurfs, né? E o Thales ficou com a gente, sei lá, uns 10 anos, quase isso. E aí depois a gente ficou na produtora de BH, trabalhamos com a Larissa também, que é uma amigaça. E hoje com o Tubarão, que é um cara, pra você pensar em como que a música brasileira está acontecendo hoje, você tem um capítulo para falar do Puxadinho da Praça, que é esse espaço lá de São Paulo que tem show autoral todo dia, né?
E ele começou a produzir bandas e tá trabalhando com a gente agora. Então ele é sempre gente muito maluca. A gente tinha uma produção, né, já nessa época, né? A gente inovou, inclusive, em ter produtor. A gente tinha 2 produtores malucos, né? Que era o Thales e o Alê. Na época, que os produtores eram mais malucos que a banda, né? Na verdade, a gente tinha que ficar... Era muito legal fazer turnê sem eles, né? As cargas eram menores, as aventuras, não tinha polícia, não tinha nada. O primeiro disco é de 2000, a gente gravou em 2004, né? A gente tinha pouco tempo de música e tal, mas ao mesmo tempo também tinha muita liberdade, né, criativa. É um carinho com os dentes. Quando a gente, na época, né, a gente inclusive passa esse momento histórico, né? Na época do Pau de Bosta ali, começou 2000, 2001, era bem mais difícil gravar. Eu lembro as primeiras vezes que a gente foi pro estúdio, a gente estava conhecendo estúdio, assim. Talvez no segundo disco aí a gente já tenha uma coisa construída toda como sexteto, né? Na formação de 6 integrantes, tal, um disco já com a cara do Porcas, que segue, não vou dizer evoluindo, mudando, né? Mudando para chegar no terceiro disco, talvez seja um disco mais redondo, né? Já tocava em 2005. Segundo, tem muito convidado, né? A gente botou, tipo, deve ter uns 10 convidados, assim, no disco, assim, Bocato, Antônio Cantambone, Rio Barnabé, Leandro Leal, Júnior Barreto. Eu reconheci o esmero, barato experimental, a coisa de você costurar uma ideia complicada, que não é fácil, que não é uma coisa que você em busca da originalidade, não só na sonoridade, nos ritmos, no compasso, na ideia geral da canção, como nas letras também, uma coisa muito apurada de sonoridade, de ideia, né? Umas trombadas estilísticas geniais, com uma coisa atonal, com uma coisa brega, um negócio, uma coisa sem fronteiras. Então, isso tudo eu adoro, tá bom? Que doido, hein, bicho? Porra. São esses caras. Fantástico. Porcas é uma banda, já que a gente está revisitando, eu acho que sempre foi muito influenciada pelo que vinha sendo produzido ao redor, sabe? Então todas essas bandas amigas influenciaram muito a gente. A gente não conseguia, a gente se deparava com a experiência do The Smurfs. Então o Porcas, se você for ver, não sei se vocês concordam comigo, a gente sempre foi meio pirata. Eu acho que a gente importou uma tecnologia que o Balacabala tinha desenvolvido. Eu acho que a gente balacabalizou o Porcas Borboletas. Sabe, quando a gente traz o Vinícius e o James, sabe? Aquele tanto que a gente tocava uma música, né, que o Balacabala interpretava, 5 Mundo Entra, a gente pirou uma, sabe? Então, e da mesma maneira, a gente também deu uma Dead Smurfizada, a gente deu uma Santa Manqueada, que era o Santa Manca, outra banda que influenciou a gente pra caralho. A Dead Smurfizada, né? Eu acho que tá bem explícito ainda hoje, a gente é meio Dead Smurfs um pouco. Tanto que a gente toca o Wellington e começa o show batendo no tambor pro Dead Smurfs, né? O Filhos da Noite, uma banda daqui que influenciou a gente pra caramba também. Eu acho que essa coisa da gente virar Porcas, depois de um tempo fazer muita coisa legal, com o pau de bosta, vem um pouco desse sentido. A gente trabalha muito na base do contexto, assim. Acho que a gente tem um contexto favorável pra ficar rindo pra caralho. E nesse contexto assim de criatividade, tomando uma cervejinha, pá, aí de repente vem algum negócio. Pra gente chegar nas 16 faixas de um disco, ou pra gente chegar nas 14 faixas de um show, a gente produz umas 40, 30, brincadeira, muita brincadeira. E eu acho que o Porcas é legal, porque o Porcas consegue captar uma mitologia que a gente compartilha, visão de mundo, alguma coisa, sabe? Que está muito baseado no humor. Eu sei que eu devia pensar menos e falar menos. Eu sei que eu devia falar menos pra viver mais. Eu sei que eu devia viver menos, mas eu não sei viver menos. Eu vejo que esse cenário dos festivais continua ativo, mas é uma coisa que desceu e estabilizou, assim, né? Até porque as coisas acontecem e perde aquele frescor, né? Mas, assim, eu vejo que hoje o que tá mais legal é que os artistas estão trocando muito. É o dado da banda, é o dado fundamental da banda, é a estrada. E pra gente, assim, por exemplo, a gente foi pra Londres, né? Foi maravilhoso, cara.
foi em Divinois, foi transcendental, foi em Paris, foi absurdo, foi em Jaú, foi inesquecível, França. Franca, mesmo. Campo Grande, Cuiabá, Rio Branco, e cada um especial por um motivo diferente, Castanhal, cada mais show. louco. Castanhal no Pará, Santa Maria do Rio Grande do Sul, né? Brasília, Blumenau. Real, com direito a show do Reginaldo Rossi. O Pox é uma banda estradeira. Eu gosto de estrada. A passeio pelo mundo, sem saber qual é a rota. Vou sem freio, piso fundo, pago à vista cada aposta. A passeio contra o tempo, ao mesmo tempo, sigo mais de 1000 estradas. Adentro rumo ao meu centro, afora tudo minada. Acho que é legal, cara. Legal. Acho que para o tanto que a gente toca, assim, é sempre especial, não banaliza e também não faz falta, assim, praticamente todo mês tem show, né? E tem muita coisa acontecendo no Brasil afora, um monte de maluco organizando garagens, festival de garagem, casa, festival de tá lindo. Todo mundo tá pensando em sexo, todo mundo disfarçando muito bem. Todo mundo tá pensando em sexo, todo mundo disfarçando muito bem. Todo mundo tá pensando em sexo, todo mundo disfarçando muito bem. Todo mundo tá pensando em sexo. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.